Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora, Jesus está falando para pessoas que têm as Escrituras na mão e que estão vendo o poder de Deus sendo operado nos milagres diante dos olhos deles. Mas Jesus continua dizendo, o poder está disponibilizado, as Escrituras estão disponíveis, mas vocês continuam errando, porque vocês não conhecem nenhum dos dois. Como é que pode você ter as coisas disponíveis para você? Eu vou te falar como que é. É como uma pessoa que pode aprender a ler, que pode ir para a escola, que pode sentar num banco e ter um professor, mas ele não quer. Ele tem a oportunidade de aprender, mas ele não quer. Ele tem a oportunidade de ser instruído, de ser alfabetizado, de aprender a formar sílabas e palavras e aprender a linguagem, mas ele não quer. Ele se mostra desinteressado, e é disso que Jesus está falando nesse versículo. Vocês erram por não conhecer, por não ter uma experiência, por não compreender as Escrituras e o poder de Deus. Eu quero perguntar, só até aqui, aquele que recebeu a unção do santo já foi tremendamente responsabilizado. E o verso 21 do texto que eu estou pregando, que é 1 João 2, o verso 21 diz o seguinte: não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. Eu acho incrível, mesmo o apóstolo João, o grande apóstolo João, o apóstolo que amou os irmãos, o apóstolo que amou a igreja, nos deixou o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse. Ele diz, eu estou escrevendo para vocês, não porque vocês precisam de conhecimento. João teve a revelação do que é ter o Espírito Santo. Mesmo escrevendo 5 livros do Novo Testamento, mesmo escrevendo 5 livros dos 27 do Novo Testamento, o apóstolo João está dizendo, eu não escrevo para vocês porque vocês precisem de conhecimento. Na verdade, vocês já sabem a verdade. Eu quero que você pergunte a qualquer crente que recebeu o Espírito Santo se ele não sabe o que ele precisa fazer. Ele pode não fazer. Ele pode não ter decidido não fazer. Ninguém precisa que ninguém ensine ninguém. Ninguém precisa que ensine sobre orar, porque a pessoa sabe que precisa fazer. Ninguém precisa que ensine sobre vir à igreja, porque a pessoa sabe que precisa fazer. Ninguém precisa que ensine como respeitar as autoridades, porque a pessoa sabe que precisa fazer. Ninguém precisa ensinar sobre dízimo, sobre jejum, sobre... a gente só ensina para as pessoas que querem aperfeiçoar, mas que elas já sabem. Elas já sabem que precisam ser fiéis, elas já sabem que não podem falar palavras ruins, elas já sabem que não podem roubar, elas já sabem que elas precisam ser honestas. Toda pessoa que recebeu o Espírito Santo pergunta para ela se ela não sabe o que fazer. Ninguém precisa de um pastor para dizer que está errado, ninguém precisa de um pastor para dizer o que tem que fazer. As pessoas não precisam de professores, porque elas têm o Espírito Santo dentro delas. E o problema que elas têm com os professores humanos é o seguinte, como elas não ouvem o próprio professor que está dentro delas, como elas não ouvem o primeiro professor, como elas não se relacionam bem com a unção que está nelas, como elas não entendem a unção que está nelas, como elas não se curvam à unção que está nelas, como elas não reverenciam a unção que está nelas, a unção da parte do santo, a unção que ela recebeu quando recebeu Jesus. A unção é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, da forma do Espírito Santo entrou dentro da pessoa, ele mora com ela. João 14 diz que vocês o conhecem, vocês o experimentaram, vocês têm ele dentro de você, ele ensina vocês a verdade, ele mostra o caminho, ele fala tudo que vocês precisam, ele guia a toda a verdade, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ele guia a toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Como é que as pessoas precisam de professor de fora para ensinar, quando elas têm um professor tão grande dentro delas, quando elas têm a unção do santo dentro delas? Ter a unção do santo dentro de você é a maior responsabilidade, é a maior implicação que acontece na vida de um ser humano. Nenhum ser humano que recebeu Cristo, que recebeu o Espírito Santo, terá desculpa diante de Deus, terá desculpa, Senhor, não me ensinaram a palavra, Senhor, não me ensinaram isso, não me guiaram, eu tinha um pastor que era falso, eu acreditei em falsos profetas, eu acreditei em doutrinas erradas. E Deus vai te perguntar, cadê o Espírito Santo que eu botei dentro de você? Você ouviu o Espírito Santo? Você ouviu a unção que estava dentro de você? A unção te ensinava, a unção te guiava, você aprendeu a ouvir a unção?
Verso 27. 1 João 2, 27. Mais características e responsabilidades da unção. E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, nela permanecei. Primeira coisa, a unção não vai embora. O verso 27 diz que a unção fica. Eu quero que você pergunte a um crente velho, um crente antigo, que ficou morno, que ficou relaxado, que ficou preguiçoso. Onde está aquele primeiro amor de quando você se converteu? Eu quero que você responda. Está aí. Ele não foi para lugar nenhum. O primeiro amor não foi embora. O primeiro amor é a unção. A unção não foi embora. A unção fica. Ela pode estar amordaçada. Ela pode estar debaixo de tanta coisa. Ela pode estar presa. Ela pode estar amarrada. Ela pode estar completamente cercada e impedida de agir, mas ela não foi embora. Porque a unção que recebestes fica em vós. Não foi a unção que foi embora, foi o crente que saiu da oração, foi o crente que saiu da presença de Deus, foram os sentidos dele que se embotaram. Mas a unção permanece lá, ela está lá, poderosa, viva. Ela está lá esperando que o crente se curve à unção, se dobre à unção, relembre da unção, valorize a unção. E no momento que ele fizer isso, a unção vai se levantar de novo, a unção vai ensinar de novo, a unção vai avivar de novo, porque a unção não vai embora. Nem quando a gente peca, a unção vai embora. Aliás, é a unção que está lá para nos repreender. É a unção que está lá para nos disciplinar. Ninguém precisa de pastor para dizer você errou, porque a unção já falou. A unção já falou que errou. A unção está lá para disciplinar, para corrigir, para trazer de volta a verdade. A unção nunca vai embora, nem quando a gente peca. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, eles sempre contam com essa possibilidade. Temos um advogado, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Preste atenção. Quando o crente peca, o Espírito Santo vem. Quando o crente falha, o Espírito Santo é o primeiro na consciência. É o primeiro, há uma unção que ensina, há uma unção que corrige, há uma unção que põe disciplina, há uma unção que fala, você tem que confessar. Há uma unção que fala, você não pediu perdão. Há uma unção que fala, você fez errado. Há uma unção que fala, você sabe que não devia ter falado a palavra que acabou de sair da sua boca. Há uma unção que fala, você sabe que você errou. Você sabe, você pode calar a boca da unção. Você pode amordaçar a unção. Você pode rejeitar a unção. E muitas pessoas fazem isso, mas a unção está lá. A unção pode ser resistida. A unção pode ser negada. A unção pode ser pisada, mas a unção está lá, ela não vai embora, ela continua lá, ela não vai embora nem quando o crente se desvia e sai da igreja. Pergunte a um desviado se ele não sabe a verdade. Pergunte a um desviado se ele não quer voltar. Pergunte a um desviado se ele não sente Deus falar com ele. Pergunte a um desviado, já viu um desviado cantando os hinos da igreja? Já viu um desviado cantando, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Não está na igreja, está bebendo cerveja, mas está cantando os hinos.
Por que ele está cantando os hinos? Porque a unção permanece lá. A unção permanece lá, a unção continua lá, e quem vai trazer ele de volta para a igreja não é pastor, quem vai trazer ele de volta para a igreja não é irmão, quem vai trazer ele de volta para a igreja é a unção que está na vida dele, porque a unção não vai embora. Foi a unção que trouxe o filho pródigo de volta para casa. Foi a unção da paternidade que estava sobre o filho, que fez o filho lembrar: eu tenho pai. Eu tenho casa, na casa de meu pai tem pão, eu não preciso comer essas bolotas. Quem falou com ele? Ninguém telefonou, ninguém mandou e-mail para ele, ninguém passou um text message, ninguém mandou um vídeo para ele. Ele estava sozinho na fazenda, cuidando de porcos, no meio dos demônios, quando um desviado está no meio da prostituição, no meio dos demônios, a unção continua lá, a unção continua lá. E a unção fala com ele: você tem casa, você tem pai, você tem família, você tem alimento, você não precisava estar comendo essa sujeira do diabo, porque eu estou falando, a unção está falando. Que coisa poderosa é a unção do Espírito, a unção do Santo que nós recebemos. Que coisa poderosa é a unção. Que responsabilidade nós temos de ter recebido a unção do Santo. Não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Deixa eu falar uma coisa aqui: pastores não são tão necessários assim. Você acha que eu não sei isso como pastor? Meu trabalho não é tão grande assim. Meu trabalho não é tão poderoso assim na vida das pessoas. Meu trabalho não é tão básico assim na vida das pessoas. Meu trabalho é um trabalho de apoio. Os pastores apenas ajudam. Os pastores apenas alimentam aqueles que já estão servindo a Deus. Os pastores apenas apacentam, consolam, fortalecem, facilitam a vida, facilita o caminhar daquele que está seguindo a unção. Um pastor não pode fazer quase nada por quem não segue a unção, a não ser convidar essa pessoa para seguir a unção. Agora, interessante que nós, como pastores, como nessa manhã, nós temos que chamar o próprio que tem a unção para aprender a seguir a unção. Porque os que têm a unção não estão sabendo seguir a unção da parte do santo que está na vida deles. Quero ir para o final da mensagem, agora o último ponto, e mostrar para você como se relacionar com a unção. Não podemos ignorar a unção, não podemos nos desculpar pela ignorância. Precisamos aprender a nos relacionar, precisamos aprender a nos curvar a essa unção. A primeira coisa que eu quero falar é que nós temos a unção da parte do santo, mas não é a única coisa que nós temos em nós. Se fosse a única coisa, a unção prevaleceria. A unção dominaria todos os pensamentos. O Espírito Santo dominaria todas as decisões, mas ele, infelizmente, não é o único que está dentro de nós. Tem outras coisas dentro de nós. Para começar, tem a carne. A carne também ensina, a carne também fala. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo mostrou claramente, a partir do verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, em mim, Paulo, ungido, tinha o Espírito Santo. Mas ele está falando agora, em mim, não tem só o Espírito Santo, tem uma coisa chamada carne. Em mim não habita bem nenhum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então não é só a unção que habita em mim, o pecado também habita em mim. Então eu acho essa lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado
que está nos meus membros. Deixa eu dizer para você, não é só a unção que está dentro de nós. Se você não desenvolve a unção, o pecado se desenvolve. Se você não desenvolve a unção, a carne se desenvolve. Se você não dá chance para a unção prevalecer, quem vai prevalecer? O outro. A carne vai prevalecer. A carne é como se fosse outro tipo de unção. Uma unção totalmente contrária. Gálatas 5,16, andar no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne. Então você tem que tomar uma atitude em relação à unção. E a primeira atitude que eu quero dizer é que você precisa aumentar a unção. Primeira carta de Pedro, aliás, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Olha só, Pedro dá a receita de como multiplicar a unção, fortalecer a unção, deixar a unção prevalecer, aumentar a unção, andar na unção que nós recebemos. Segunda carta de Pedro é simplesmente extasiante. Poderosíssimo esses versículos. 2 Pedro 1,5. E por isso mesmo, isso é, por ter recebido a unção, e olha, deixa eu voltar um pouquinho, porque o versículo 3 e 4 fala do recebimento dessa unção. 1 Pedro 3 e 4. 3 e 4. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, isso é a unção, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua própria glória, pelas quais ele tem nos dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que vos torneis participantes da natureza de Deus. Ele está falando da unção que colocou em nós, do Espírito que colocou em nós. Agora ele não para aí, ele pede que você desenvolva isso. Verso 5, por isso mesmo, porque vocês receberam tudo isso, empregando toda a diligência. Aqui está o problema, as pessoas são negligentes em relação à unção que está na vida delas. Empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Você precisa acrescentar alguma coisa à sua fé. Você não pode deixar a sua fé tentar crescer sozinha. Ela não cresce sozinha, você precisa acrescentar à vossa fé a virtude. E em cima da virtude colocar a ciência, o conhecimento. E em cima do conhecimento você tem que desenvolver o domínio próprio. E em cima do domínio próprio a perseverança. E em cima da perseverança você tem que desenvolver a piedade. Em cima da piedade você tem que desenvolver e estimular a fraternidade. E além da fraternidade, você tem que desenvolver o amor. A Bíblia está falando de como trabalhar a unção. Ele nos deu algo que precisa ser trabalhado. Ele plantou algo em nós que precisa ser desenvolvido, trabalhado. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, em outras palavras, se a unção prevalecer, ela não vos deixará ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, as pessoas não fazem nada na igreja porque elas não desenvolveram a unção. Elas são ociosas e infrutíferas porque elas são negligentes com a unção. Porque quando você trabalha a unção te obriga a trabalhar. Quando você trabalha a unção te faz trabalhar. Quando você desenvolve a unção prepara as tuas mãos para trabalhar. A unção prepara teus pés para trabalhar. A unção prepara tua mente, tua cabeça para trabalhar. Quando você desenvolve a unção, quando você trabalha a unção, quando você pega o que Deus depositou em você e você trabalha aquilo, você se esforça naquilo, você recebe mais de Deus. Seu trabalho é a unção que tem em você. Em primeiro lugar é a oração. Começa na oração. Sempre. Segunda coisa, permaneça na unção. João 2,27 diz que você tem que permanecer na unção. Sabe, como é que você faz uma casa? Como é que você levanta uma parede? Tijolo em cima de tijolo. Isso é permanecer. João 15, várias vezes, pelo menos 6 vezes em João 15, de 1 a 7, de 1 a 8, aparece a palavra permanecer. Se vós permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós. Permanecer é continuar. Uma coisa que as pessoas não conseguem fazer. Começa a ler a Bíblia e para, começa a orar e para, começa a jejuar e para, começa a relógio de oração e para, começa aquilo e para, começa tudo para, não permanece. Então a unção não cresce.
A unção cresce quando você permanece. Uma das formas de fazer a unção crescer é permanecer, é ficar nela, é repetir, ano após ano, dia após dia. Por que a unção cresce? Porque você trabalha nela. Porque você põe tijolo em cima de tijolo, brick by brick. Você levanta a unção, você edifica a unção, você fortalece a unção, você faz a unção prevalecer. E porque a unção prevalece, os demônios não prevalecem. Porque a unção prevalece, os problemas não prevalecem. Porque a unção prevalece, a carne não prevalece. Porque a unção prevalece, a confusão não prevalece. Quando você come o suficiente, Isaías 10, 27, mostra o poder da unção. Quando a unção engorda. Gosto dessa visão, dessa imagem que Isaías 10, 27 traz, porque a promessa de Isaías 10, 27 é quando a unção engorda, quando a unção cresce o suficiente para quebrar o jugo. Isso é quando a unção prevalece. Porque muita gente tem a unção, mas a unção nunca prevaleceu. Por isso que a própria pessoa nunca venceu. Por isso que ela nunca prevaleceu, porque a unção não prevaleceu. Quem prevalece são as dores, quem prevalece são as distrações, quem prevalece são as mágoas, quem prevalece são os pecados, quem prevalece é a carne, quem prevalece é a ira, a ofensa, quem prevalece é a sensualidade, quem prevalece é a vontade da pessoa, quem prevalece não é a unção. Por isso a pessoa é derrotada, porque quem prevalece não é a unção. Mas Isaías 10, 27 diz: naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro. Quando fala de libertação, estamos falando do prevalecimento da unção. E o jugo será quebrado por causa da gordura da unção. Se você permanece na unção, uma hora ela vai te libertar. Se você cresce a unção, Bíblia, oração, obediência, vindo à casa de Deus. São coisas simples, mas você faz dia após dia, mês após mês, ano após ano, você é fiel, você permanece. Uma hora a unção vai te libertar. É uma promessa. O jugo será despedaçado por causa da unção. E o último verso que eu quero ler nessa manhã é que você tem que trabalhar a unção. Isso está em Filipenses, no capítulo 2, verso 12. Que lindas as palavras de Paulo aqui. De sorte que, meus amados irmãos, do mesmo modo como sempre obedecestes, perseverança na obediência, não só como na minha presença, mas muito mais na minha ausência. As pessoas não precisam da presença de pastor para obedecer a Deus. Os filipenses não precisavam da presença de Paulo, visita de Paulo, carta de Paulo, para obedecer a Deus, porque eles permaneciam na unção. As pessoas correm atrás de pastor quando elas não permanecem na unção. As pessoas buscam pastor, elas dependem de pastor quando elas não desenvolvem a sua própria unção. Mas de sorte, amados, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas também muito mais na minha ausência, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Termino essa palavra com essa mensagem de Paulo. Trabalhe a unção. No meu quadro de avisos, no meu escritório, eu tenho uma plaquinha que eu escrevi no papel. Trabalhe a unção. Se é uma coisa que eu valorizo na minha vida, é a unção que foi plantada em mim. Se é uma coisa que eu invisto todo dia, é na unção que foi colocada na minha cabeça. Eu desenvolvo a unção, eu engordo a unção, eu fortaleço a unção, eu busco a unção, eu honro a unção, eu permaneço na unção, eu trabalho a unção, eu gasto tempo, eu gasto horas, eu tiro outras atividades para trabalhar a unção, porque a unção prevalece quando você trabalha a unção, e a unção é o próprio Espírito Santo. Quero orar por você nessa manhã, onde você está, na sua casa, no seu computador, no seu carro, dirigindo, onde você está me ouvindo, seja agora em 19 de abril de 2020 ou qualquer época que você está ouvindo essa mensagem. Eu te abençoo nesse momento. Eu abençoo todos aqueles que receberam a unção do Santo. Quem éramos nós para receber a unção do Santo? Quem éramos nós? Oh, muito obrigado por nos tirar do mundo e colocar dentro de nós a unção da parte do Santo.
A unção que nos ensina, que é o próprio Espírito Santo. Eu te adoro, Espírito Santo, não merecia te receber, não merecia ter você dentro de mim, não merecia ter o teu ensinamento. Tudo que eu aprendi eu devo a ti, tudo que eu aprendi eu devo à tua misericórdia. Tu trabalhas contra a minha ignorância. O Espírito Santo, a unção que está dentro de mim, ela causa prejuízo na minha ignorância, ela destrói a minha ignorância, ela trabalha contra a minha ignorância. Eu te adoro, Espírito Santo, pelo desenvolvimento da unção. Eu te adoro pela unção que me ensina, mas eu te adoro também por me ensinar a amar a unção, por me ensinar a trabalhar a unção, por me ensinar a respeitar a unção, por me ensinar a andar na unção. Eu te agradeço, Espírito Santo. Eu te dou graças, Espírito Santo, pela tua unção na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em casa. Eu abençoo cada um agora, Senhor, que desenvolva a unção cada dia, que ame a unção, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar um louvor para terminar o culto nessa manhã. Aleluia. Deixa eu falar então. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. Olha o som aí. O poder do Espírito está sobre mim. Me faz vencer. Me faz vencer. Toda vez é a graça. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim. Ele me faz vencer. Ele me faz vencer. Todo o universo está em suas mãos. Ele é o Alfa e o Ômega. Os seus olhos de graça estão sobre mim. Ele se importa e me conhece bem. Ele é o Deus da minha vida. De Jesus que me faz caminhar. Nesse momento, eu quero ministrar a bênção de Deus sobre a igreja. Eu quero declarar que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo permanecem em cada um de nós. Nesse tempo de coronavírus, o Senhor nos guarda debaixo do sangue, protege o seu povo de toda a morte que está lá fora. Com o sangue de Jesus, eu abençoo você em nome de Jesus. Desenvolva a unção em nome de Jesus. Deus abençoe.